Ponto importante para que a gente possa debater, né? O João Paulo era um dos ativos do Santos que seriam negociados, pelo menos a informação que nós tínhamos é que o Santos poderia negociar o João Paulo no meio do ano, de acordo com a proposta que chegasse. Dois ativos o Santos avaliava uma negociação. O Joaquim, que o Santos quer 10 milhões de euros por 60% do passe. Se chegar essa proposta, o Santos vai vender agora no mês de julho. E o outro nome era o João Paulo. O Santos precisa fazer de receita extraordinária, pelas informações que nós temos para fechar no verde no final do ano, 70 milhões de reais. 50 milhões, 55 milhões era com o Joaquim. E outros 15, 20 milhões, um dos nomes era o João Paulo. Com a contusão do João Paulo, quem que é o jogador que o Santos pensa em fazer dinheiro? É o Patati? É o Jair? Quem é o jogador que o Santos vai precisar vender no meio do ano para que essa conta feche, Giovani? Vamos lá, Marcão. Essa informação que você trouxe sobre o Santos precisar fazer 70 milhões ainda em vendas é verdade, tá? Quando a gestão apresentou ali a programação financeira para a temporada de 2024, eram esperados 150 milhões de reais em vendas. O Santos conseguiu ali algo em torno de 90 com o Marcos Leonardo e precisaria completar esses 60, 70 milhões em vendas com outros jogadores até o final do ano. O principal ativo em vendas é o Joaquim, você mesmo já trouxe a informação. O Joaquim tem 25 anos, é um zagueiro ali que está jogando muito bem e já recebeu sondagens de vários clubes, recebeu ano passado uma proposta do Krasnodar, recebeu nesse ano uma sondagem do Botafogo do Rio de Janeiro, então o Joaquim seria um desses jogadores que o Santos tentaria fazer uma grana, o Santos aceitaria uma proposta em torno de 10, 12 milhões de euros, que desses 70 abateria 50. E aí os outros 20 milhões, Marcão, eram esperados sim numa possível venda do João Paulo. A gente vem trazendo aqui que o João Paulo é um nome de confiança, é um jogador que a diretoria bota fé, mas você não precisa ser muito inteligente para saber que o João Paulo é o segundo principal ativo que o Santos tem no elenco. O primeiro, obviamente, é o Joaquim, e o segundo é o João Paulo, claro, sem contar os meninos da Vila, que, de acordo com a informação que eu tenho, o Santos não pretende negociar garotos como o Jair, como o JP Sherman, que surgiu agora. Então, Marcão, agora o cenário pode mudar. Um João Paulo lesionado, o Santos não pode negociar ele, o Santos vai ter que encontrar alternativas aí para fazer esses 20, esses 15 milhões faltando em vendas, Marcão. Joaquim continua sendo favorito e deve ser negociado no meio do ano. E aí, outros jogadores, se chegarem propostas aí, os jogadores coadjuvantes, o Santos pode vender para tentar fazer o restante do dinheiro. Tá aí, Elias. É uma situação emergencial do Santos, né, Russo? A gente sabe que o Joaquim dificilmente vai ficar. João Paulo era um dos jogadores ali também que a diretoria sabia que alguma proposta podia chegar. Já se falava internamente que o João Paulo talvez sairia no meio do ano e aí entraria o Brazão. Agora, Russo, quem que é esse próximo jogador? Quem o Santos tem para vender? Sherman? Vendeu o Sherman agora? Será que o Sherman já está no momento de venda? Vale a pena vender o Sherman e esse jogador jogar tão pouco tempo no Santos? Jair, que pouco joga no time. Patati, que já se fala em propostas que podem chegar ali a 3, 4 milhões de euros. E aí, Russo, o que fazer nessa janela do meio do ano? Vender jogadores ou segurar jogadores e ter um problema financeiro no final do ano? É complicado, né, Marcão? A situação financeira não é fácil, né? Mas você vai vender, por exemplo, um Joaquim que seja por 60 milhões de reais para praticamente 50, sei lá, para fechar esse rombo no caixa aí. Você vai conseguir um outro zagueiro dessa qualidade para jogar a Série A no ano que vem? Você se desfaz de um JP Sherman, que é mais um grande ativo, um belo ativo, que já começa a demonstrar qualidade, já começa a demonstrar interesse do mercado também. É um jogador que pode sair por um bom valor, mas você vai achar um outro jogador também para suprir essa posição, com um monte de lateral ruim que o Santos tem hoje, para uma Série A. Então tem que
espero que o Marcelo e o departamento de marketing tenham a criatividade aí, consiga arrumar uma outra receita para não ter que se desfazer desses jogadores, Marcão, porque pensando numa Série A em 2025, você tem que montar um elenco forte. Você perder as principais peças que você tem hoje, vai ter que remontar um elenco para 2025 e não vai sair tão barato, né? Talvez seja melhor pensar em alguma outra forma de arrecadar esses 70 milhões aí e não desfazer dos jogadores, apesar que também acho que vai ser difícil segurar, né? Eu acho o seguinte, tá? Das possibilidades, eu acho que se o Patati jogar aí 3, 4, 5, 6 jogos, uma sequência importante de jogos, ele vai chamar atenção pelo futebol dele e pelas características. Então, ele deve atrair interessados já na janela do meio do ano. A gente já soube que, por exemplo, ao jogar a Copa da Igualdade, o Patati ganhou muita visibilidade, inclusive ali de clubes russos, né? Ali, leste europeu. Então, deve chegar alguma proposta para o Patati. Se chegar uma proposta boa para o Patati, eu venderia o Patati, tá? Eu venderia o Patati. E o outro jogador que vai sair é o Joaquim. Então, creio que com essas duas vendas, o Santos faz os 70 milhões. Eu não venderia agora nem o Jair, nem o Sherman. Eu acho que são jogadores que podem acrescentar muito ao Santos Futebol Clube e, na minha opinião, precisam estar no projeto do ano que vem. O Jair, eu continuo confiando muito no Jair, acho que é um jogador que precisa jogar, mas tem muita qualidade. E o Sherman é um jogador que, quanto mais ficar no Santos, mais valorizado vai ficar. Por quê, Giovani? Existe uma carência no mundo de lateral direito. Então o Santos tem um ouro precioso que é JP Sherman. É muito difícil revelar laterais, não só no Brasil, no mundo todo. E o Sherman, se o Santos renovar o contrato dele agora, segurar um pouco mais, pode fazer uma grana, olha, uma grana do nível ali de grandes jogadores do futebol mundial, viu, Giovani? Então, eu seguraria o Sherman, não venderia. É joia rara esse garoto, hein? Ah, Marcão, eu tô com você, eu concordo exatamente com tudo que você trouxe e acho que os jogadores para o Santos fazer esse dinheiro terá que ser o Joaquim, e acho que o mais provável ali é o Wesley Patati, um jogador coadjuvante, como a gente diz, bom, mas não é um craque, não é um jogador diferencial que você precisa ter para a próxima temporada, que é primordial para o futuro do clube. Então acho que esses dois jogadores devem ser ali os alvos da diretoria do Santos para uma possível negociação de venda. E aí sobre o Sherman, eu estava pensando exatamente isso no comentário de vocês dois, o quanto o Santos pode valorizar esse garoto, Marcão, porque a posição de lateral direito é a mais carente no futebol mundial. Você vê jogadores medianos aí no futebol europeu sendo vendidos por 30, 40, 50 milhões de euros, jogadores medianos. Por que não um JP Sherman, um garoto promissor, ser vendido ali por 20, por 25, né? A gente acha que é utópico, mas não é. Não é utópico, é um garoto muito promissor, diferencial, numa posição totalmente carente na seleção brasileira. Eu repito, quem são os laterais direitos hoje do Brasil? O Danilo, que é um jogador muito firme, mas já tem uma certa idade e ali já tá ficando velho, mais jogando na zaga ali pela Juventus. E o Ian Couto, que cá entre nós, muita gente nem conhece o Ian Couto, jogador do Girona, um jogador desconhecido. Então assim, Marcão, eu acho que o Santos tem uma mina nas mãos, que é o JP Sherman, e outro garoto é o Jair. Talvez não tão badalado, porque outros zagueiros existem no mercado ali, o Jair sofreu lesão, então o seu preço pode diminuir. Mas esses dois garotos, concordo com você e concordo até com a diretoria do Santos, que não quer negociar eles. Eu seguraria até onde for mais 1, 2 anos com toda essa molecada, Marcão.